bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos baseados na fé cristã. Eu falo muito sobre meus aprendizados e a minha caminhada com Jesus. Eu espero que de alguma forma os meus aprendizados possam ajudar vocês. E no vídeo de hoje eu vou fazer um devocional, onde eu vou ler um versículo da Bíblia e eu vou ler esse versículo e a gente vai meditar nele, o que a gente pode aprender com esse versículo e como a gente pode aplicar na nossa vida. Como eu gosto de pensar, né? Não adianta a gente saber de uma coisa e não aplicar na nossa vida. Então, o versículo de hoje é Salmos 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nesse versículo, o que a gente pode entender, e eu queria meditar muito nisso, em relação à confiança. Da gente confiar em Deus, da gente entender que Ele é a nossa fortaleza, e de entender que Ele é a nossa força, e da gente confiar nele, verdadeiramente. E devemos colocar nossa confiança em Deus, porque se a gente for confiar em nós mesmos, se a gente for aquelas pessoas que acreditam que só elas conseguem fazer as coisas, só elas têm o poder, isso acaba nos afastando de Deus, porque a gente tem que ser dependente dele. E não da gente ter essa autoconfiança em si de a gente consegue fazer as coisas sozinhos. E confiar em Deus não significa que a gente vai simplesmente jogar tudo pra Ele e deixar todos os nossos problemas na mão dele. É da gente entender que a gente tem que fazer algo também. Da gente fazer o que a gente pode fazer e colocar nas mãos de Deus o que a gente não pode. Porque a gente não tem controle de tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então é você ter plenamente confiança de que Deus vai cuidar de você, de que Ele vai agir, mas de você ter ação também, de você fazer o que você pode fazer. Porque ter paciência não significa que a gente vai simplesmente ficar parado. Ter paciência é a gente fazer as coisas, mas pensando que vai dar certo em algum momento. Vou dar um exemplo prático. Digamos que você queira passar em uma faculdade, mas você precisa estudar. E digamos que você não esteja estudando. Como que você vai passar na faculdade se você não fez nem a sua parte? E é importante que a gente continue orando, porque a gente tem que entender que as coisas não vão acontecer no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. A gente tem que confiar nele de que vai acontecer, porque Deus é um Deus que cumpre suas promessas, sabe? Então a gente tem que ter fé nesse momento, da gente acreditar que no momento certo Deus vai cumprir. Porque Deus trabalha para o nosso bem. Quem não quer o nosso bem é o inimigo. Ele quer que a gente nunca se dê bem e que a gente fique nessa desconfiança, sabe? Ele quer que a gente fique desacreditado de Deus, que a gente fique impaciente, que a gente comece a fazer coisas por nós mesmos. E nesses momentos a gente pode nem estar preparado para o que Deus irá nos dar. Imagina se a gente fica forçando uma coisa a acontecer, essa coisa acontece totalmente errado porque a gente simplesmente não soube esperar. A gente não teve confiança em Deus, a gente não teve a confiança de que Ele iria fazer. E a gente foi por nós mesmos. E a gente percebe depois que a gente deveria ter escutado o Espírito Santo, porque Ele fala com a gente. Então, se a gente tivesse escutado, se a gente tivesse ouvido, nada disso teria acontecido. Então, por isso que é importante a gente ter essa confiança. E que a gente tenha esperança nesses momentos. Que a gente tem que ter esperança, tem que pensar de forma esperançosa de que Deus vai cumprir, de que esse momento vai chegar e de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, que a gente tenha esperança, que a gente não fique pensando de forma negativa. Essa foi a nossa meditação de hoje. Espero que vocês reflitam de alguma forma, da gente não ficar a todo momento querendo resolver os nossos problemas sozinhos, porque se a gente tem Deus, por que a gente iria querer fazer tudo sozinho? A gente pode pedir ajuda a Ele, a gente tem esse privilégio sendo cristão. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.